Pode passar na cozinha e essa economia estável ajudou o setor? É claro que sim, o setor faturou 44 bilhões de reais o ano passado, obteve um crescimento positivo de aproximadamente 16% sobre o ano anterior e o nível de emprego também cresceu. Nós hoje empregamos diretamente mais de 650 mil pessoas em todo o país. O setor está defendendo uma abertura maior para as importações, mas o governo tem esse problema com a balança comercial. É viável aumentar as exportações para os mercados? Eu acredito que a melhor forma de se controlar preços é via oferta de produtos. O nosso país ainda é um país extremamente fechado, as importações são muito pouco representativas no nosso faturamento. O ano passado foram apenas de 3% sobre o volume de vendas. Agora entendemos também que efetivamente para se promover uma maior abertura é fundamental essas reformas estruturais que o governo está procurando proceder no país. Doutor Paulo, na primeira pergunta que eu fiz ao senhor, o senhor me pareceu bem otimista. Eu pergunto ao senhor, os supermercados nesse primeiro trimestre do ano, os supermercados venderam menos 2 e pouco por cento do que o mesmo período do ano passado. Isso não preocupa, não? Não, eu acredito que não, até porque o ano passado a base era muito alta, era até de uma euforia de consumo. Logo após o Plano Real houve esse tipo de euforia e eu acredito que essa tendência de queda é uma tendência de estabilização em termos de consumo. Qual a expectativa do setor em termos de inflação para esse ano? O setor está trabalhando com inflação inferior a 10% neste ano de 1996. Com base em quê, doutor Paulo, isso aí? Com base na estabilidade de preço, com base efetivamente em acreditar que o governo vai promover as reformas e a partir daí ter o controle absoluto da base monetária, porque a única maneira de fato de se controlar a inflação é controlando a base monetária do país. Os preços estão estáveis e parece que nesse primeiro semestre a coisa está mais tranquila. No segundo semestre a gente entra aí no período de entre-safra. Como é que vai dar para garantir essa estabilidade de preços nesse período de entre-safra? A Associação Brasileira de Supermercados se compõe por 25 associações regionais e dentro disso, mensalmente, nós estamos junto à equipe de abastecimento e preço, sinalizando problemas ou qualquer alta ou tendência de alta. Dentro disso é que nós trabalhamos o ano passado e desde a implantação do plano e com isto o governo sinaliza ou até possibilita a importação de produto. Veja bem, muitas vezes não é preciso importar efetivamente, e sim ter a possibilidade de importar já é uma maneira de frear e de sinalizar e regular preços de produtos. E essa chegada das grandes redes de supermercados no país, isso está agradando o setor ou há um certo temor? É claro que sim, até porque existem empresas multinacionais que operam no país há mais de 20 anos. Isso é extremamente bom para o setor, bom para o consumidor. A maneira efetiva também de se controlar preço é via competitividade. O nosso setor é extremamente pulverizado. Existem mais de 37 mil lojas de supermercado em todo o país. Existem empresas muito eficientes e eficazes na sua operação. Essas empresas internacionais vêm brigar de igual para igual e repartir alguma fatia desse mercado que é tão grande e de grande potencial de crescimento. Doutor Paulo, um dos grandes problemas dos supermercados, dos empresários ligados à área, é a questão do prazo de pagamento aos fornecedores. Isso está dando para negociar, quer dizer, alongar mais esse prazo de pagamento, beneficiando o consumidor, ou isso está difícil de negociar? É claro que sim. A partir do momento que a gente opere num mercado estável, os prazos tendem a se alongar. Da mesma forma, o supermercado beneficia o consumidor vendendo não somente à vista. Hoje os supermercados operam, alguns já com cartão de crédito, com convênios e com tickets. Isto, obviamente, para que se promova esse tipo de venda, tem que haver o lastro do outro lado, o lastro a nível de prazo médio de compras. O Brasil, ainda hoje, em relação à América Latina, é um dos países dentro da nossa atividade com menores prazos em termos de compra. Mas a Abras e os próprios fornecedores estão buscando entendimento nesse sentido e já houve uma pequena elasticidade após o Plano Real. O senhor diria ao consumidor hoje que os supermercados vão continuar fazendo essas grandes promoções que a gente tem visto aí na televisão? Sem dúvida, cada vez mais se busca uma aliança junto a fornecedores e a promoção faz parte de uma economia estabilizada e esse é o caminho para se atrair e se conquistar mais consumidores. Doutor Paulo Feijó, muito obrigado pela sua presença no Bom Dia Brasil. Um bom dia para o senhor. Um bom dia.
Depois do intervalo, nós de coração. E ontem os pais receberam a notícia. A menina foi encontrada em São Paulo durante uma blitz da polícia. A foto de Juliana Bernardes também apareceu na novela. Ela sumiu há 1 ano de um subúrbio do Rio e foi reconhecida por um funcionário do Centro para Menores Carentes da Mangueira. A mãe já foi avisada e o reencontro das duas vai ser hoje. O técnico Zagallo anuncia hoje à tarde a convocação da seleção brasileira para o amistoso do dia 27 em São José do Rio Preto contra a seleção de Gana. São 7h28 em Brasília. O Bom Dia Brasil termina aqui. Tenham todos um bom dia e até amanhã. Para a cidade. Francisco Prestes Maia, que morreu em 65, hoje completaria 100 anos. Daqui a pouco vamos saber um pouco mais sobre ele com o arquiteto e historiador Benedito Lima de Toledo. O verão termina amanhã às 5 horas da manhã. Hoje será mais um dia típico da estação na capital. Sol, calor e pancadas de chuva à tarde. Estas são as primeiras imagens aéreas da capital, ao vivo, do helicóptero da Rede Globo. No momento, na capital, temperatura de 20 graus. A terça-feira amanheceu com muitas nuvens, mas o sol aparece aí já de manhã. À tarde, há previsão de mais chuva. A máxima na capital pode chegar aos 28 graus. E daqui a pouco você confere mais detalhes da previsão do tempo para todo o estado. Um operário morreu e outro ficou ferido num deslizamento de terra ontem à tarde em Osasco, na Grande São Paulo. Foi nesta obra, na Avenida Santo Antônio, no centro de Osasco. Vários operários trabalhavam nas fundações de um prédio quando a terra deslizou deste morro sobre 3 trabalhadores. Veton Malaquias Lima, de 27 anos, morreu no local. O irmão dele, Edivaldo, ficou ferido e foi levado para o Hospital Regional de Osasco. Os bombeiros que trabalharam no resgate chamaram técnicos da prefeitura porque havia perigo de novos desabamentos. A greve dos lixeiros não foi a única responsável pela inundação do túnel do Anhangabaú na semana passada. A prefeitura chegou a alegar que a enchente teria sido provocada pelo lixo acumulado nas ruas. Mas ontem à noite, engenheiros constataram que 2 bombas de sucção não funcionaram porque estavam cheias de concreto. As chuvas fortes que caíram na semana passada foram as responsáveis pela inundação. Na última quinta-feira, a água chegou a 1 metro de altura dentro do túnel, que ficou interditado por 21 horas. 4 bombas fazem o trabalho de sucção para evitar que a água se acumule. No dia, a prefeitura garantiu que todas estavam funcionando. Mas ontem à noite, durante uma vistoria, os engenheiros constataram outra realidade. 2 bombas foram concretadas. Esse concreto impediu a operação das bombas. Então elas trabalharam, porém sem conseguir recalcar água. Nós agora estamos retirando as bombas para uma manutenção preventiva, né? E o concreto está sendo retirado também do elevatório. E agora vamos saber as informações sobre o trânsito em São Paulo nesta manhã de terça-feira. O repórter Edson Castro já está sobrevoando a cidade e nos dá aí as primeiras informações. Edson, bom dia. Bom dia, Boninho. Nós estamos sobrevoando nesse momento a rodovia Raposo Tavares. Bem aqui na entrada de São Paulo, um acidente, algumas horas atrás, com um caminhão carregado de tijolos. Esse caminhão que já estamos vendo aí, a carga caiu, os tijolos estão bem nesta curva e é bem na entrada de São Paulo. E por causa disso, já existe um congestionamento de aproximadamente 10 quilômetros na rodovia Raposo Tavares, na pista interior capital. A Polícia Rodoviária Estadual já está aqui nesta curva, na entrada aqui de São Paulo da rodovia Raposo Tavares, orientando os motoristas, mas o congestionamento é inevitável. Pelo menos 10 quilômetros de congestionamento nesse momento. Bonito. Veja a seguir as homenagens ao ex-prefeito da capital, Prestes Maia. Nem dos políticos. Era ruim de voto, mas com uma prancheta na mão se tornou famoso. Foi o primeiro prefeito da capital a preparar para a cidade para o futuro. Hoje, Francisco Prestes Maia, que morreu em 65, estaria completando 100 anos de idade. Sobre este assunto, eu vou conversar aqui no estúdio com o arquiteto e historiador, professor da USP, Benedito Lima de Toledo. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, antes de mais nada, eu vou mostrar aqui algumas fotos que o senhor já me emprestou, para a gente ir citando algumas das obras e projetos mais importantes do Prestes Maia. Então, aqui nós estamos vendo o que é o viaduto Santa Efigênia, isso? Santa Efigênia, exatamente. Desse lado de cá, o cruzamento... o prédio do Correio aqui. Exato. E o buraco do Ademar, como é conhecida essa região no centro. E aí ele derrubou tudo isso e virou
esta imagem aqui, ó, que é a Avenida Prestes Maia, A Avenida Prestes Maia, exatamente. Que leva o nome dele. Aqui, essa imagem é impressionante. Aqui são as obras da, então, aí, futura Avenida 9 de Julho, que era uma rua de terra. Vocês reparam na parte de cima da foto, que é justamente a região alta ali da Avenida Paulista. Exato. Agora vamos ver aí como ficou a obra, essa sim, feita pelo ex-prefeito Prestes Maia. Olha que beleza, os dois túneis da 9 de Julho e em cima, ali é o Parque Trianon? Parque Trianon. Aqui em cima. Onde está o MASP hoje, exatamente. Onde está o MASP hoje. Exato. Professor, aqui nós temos um esboço que ele fez sobre o que ele pretendia que fosse a prefeitura da capital. É o Paço Municipal, que ficaria na Praça das Bandeiras, e haveria um viaduto sobre essa região, e nós vemos ali o início da Avenida 9 de Julho e 23 de Maio. Certo. Aqui foi como ele viu e queria que ficasse o viaduto do Chá, é isso? Exato. Quer dizer, na verdade, todo o Anhangabaú seria remodelado. E naquela época havia ainda o viaduto antigo, que ele achava muito acanhado. Então ele desenhou esse, que lembra muito Alexandre III de Paris sobre o Sena, né? Que é uma das pontes mais bonitas lá de Paris, e que ele desejava esse padrão para a cidade de São Paulo. Certo. E aqui nós temos a Praça da República, como ele imaginou, com o Colégio Caetano de Campos ao fundo, mas se bem que o Colégio Caetano de Campos que existe não tem essa abóboda que a gente está vendo ao fundo, né? Exatamente. É. E aqui, por último, como ele imaginou a marginal do Rio Tietê. Exatamente. As marginais do Rio Tietê, aqui estão. Então, inclusive com área verde, né? Muita arborização, muita área verde, ao contrário do que se tem dito esses dias. Bom, isso tudo faz parte, eu vou mostrar aqui em primeira mão, a capa do livro que o professor vai lançar agora em junho sobre exatamente a história da urbanização em São Paulo, a história de Prestes Maia. Professor, pergunta o seguinte, hoje a gente sabe da importância das obras do Prestes Maia para a capital, mas na época havia muitos críticos que diziam que ele só pensava em pontes, viadutos, ruas e avenidas e nada mais. É verdade isso? A cidade de São Paulo, na década de 20, que foi quando o Prestes Maia elaborou seus primeiros estudos que resultaram no famoso plano de avenidas, a cidade tinha uma estrutura muito acanhada. E o desenvolvimento, a explosão da cidade não depende do prefeito, depende das forças econômicas, sociais, claro, etc. E a estrutura então existente, ele anteviu que não estava à altura desse desenvolvimento que estava para ocorrer. E, face a esse quadro, ele elaborou um sistema viário capaz de acolher esse grande desenvolvimento que finalmente ocorreu. Quer dizer, ele pensava no futuro mesmo, ele programou São Paulo para o futuro. Pensava grande e a dimensão que ele propôs assustou muito aquela época. Hoje nós estamos absolutamente acostumados a ela e algumas avenidas até achando que poderiam ter sido feitas mais amplamente. Mas isto revela que ele tinha uma visão da cidade global. Ele não se detinha em obras particulares, um viaduto aqui, uma avenida ali. Ele percebeu na época também, segundo a gente vê na história, a necessidade do metrô para a capital. Sim. Mas acabou deixando essa ideia em segundo plano em relação às avenidas, pontes, viadutos, etc. Não foi um erro, professor? Bom, ele não tinha... São Paulo não possuía nem as avenidas, nem o quadro viário e nem o metrô. E havia que fazer uma opção. E ele fez a opção dando prioridade a um quadro que permitisse à cidade respirar, circular e acolher o grande desenvolvimento. Ele chamava com muita atenção, com muita propriedade, atenção para o fato de que aqueles sobrados iriam ceder lugar a grandes edifícios e que a cidade não comportaria toda essa movimentação dentro daquelas ruas acanhadas que nós conhecíamos então, né? Certo, mas de qualquer forma o metrô continua sendo hoje uma grande necessidade, né? Talvez se tivesse feito mais, hoje não teríamos tantos problemas. Certo. Agora, é preciso ver que o Prestes Maia realizou toda a gestão dele no tempo da guerra, de 38 a 45. As condições eram extremamente desfavoráveis naquele momento. Dúvida. Sem dúvida. Qual a comparação, aliás, pegando esse gancho aí, qual a comparação que o senhor faz entre a visão que o Prestes Maia tinha de São Paulo como administrador e o que se vê hoje em dia em relação às administrações, tanto municipal, estadual, federal, que se tem em relação às grandes cidades, principalmente a São Paulo? Olha, examinando cuidadosamente os escritos do Prestes Maia, o primeiro plano, por exemplo, ele fala lá no rodapé
que é um plano para ser executado em 25 anos. Portanto, ele era um homem que tinha uma visão extremamente ampla e evolutiva da cidade. Agora, como todo organismo vivo, todo projeto tem que ser permanentemente revisto, reavaliado, em função de todos esses fatores intervenientes no espaço urbano. Portanto, essa conjugação de fatores é que determina a cada momento novas posturas. O que pode ser válido na década de 20 pode ser revisto na década de 60. E olha, para comemorar aí o centenário de nascimento de Prestes Maia, vai ser lançado hoje um selo às 3 da tarde em sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo. E às 7 da noite tem um concerto no Mosteiro de São Bento, no centro da cidade. Apenas algumas das atividades de homenagens ao ex-prefeito Prestes Maia. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, por essa conversa bastante gostosa e um bom dia para o senhor, viu? Muito obrigado. Veja a seguir, a chuva no Vale do Paraíba deixa isolada a zona rural de... Nós fizemos em 93 um simpósio municipal de educação, onde ouvimos toda a população, milhares de pessoas participaram, pais, alunos, funcionários, enfim, a comunidade como um todo. E a partir daí nasceu uma proposta, nasceu um plano municipal de educação. E neste plano nós tivemos alguns pontos em que nós começamos a executar e hoje, já no 3º ano da execução deste plano municipal, nós temos números que mostram claramente que nós estamos no caminho certo. Um dos exemplos, 99% das crianças em idade escolar frequentam escolas em Campo Mourão. 99%? 99%. Este 1% são famílias migrantes que você não tem como controlar, não tem como dar o curso normal durante o ano. Agora, o segredo está principalmente nesse alto investimento em matéria de educação. Quer dizer, me parece que a lei exige 25% do orçamento, não é isso? Campo Mourão investe 33%. O que isso representa em termos quantitativos? Olha, em termos quantitativos, nós temos hoje um investimento aproximado de R$500 mil por mês em educação em Campo Mourão. Você veja que o volume é grande, até porque, além deste investimento, nós procuramos fazer com que a escola seja um ponto estimulante para que a criança possa frequentar e os pais ajudem a administrar com a direção da escola. Desta forma, nós fazemos o quê? A merenda de qualidade. Nossa merenda é variada todo dia. E não é o sopão que é distribuído, é realmente alimento, desde o iogurte, a bolacha, a fruta de qualidade, tudo isso é distribuído diariamente, fabricando lá pela própria comunidade 25 mil refeições todos os dias. Além disso, o transporte escolar. Nós rodamos mais de 30 mil quilômetros mês, ou mais de 1.000 quilômetros por dia, para atender aqueles alunos que moram distantes das escolas. Dando esta assistência, dando este apoio, dando estas condições de acesso à escola, nós temos certeza absoluta que nós estamos fincando bases sólidas para o desenvolvimento de Campo Mourão. E os salários dos professores, que também é um estímulo, né? É interessante ser professor em Campos Mourão, deu para resolver esse problema salarial dessa categoria que afeta o país inteiro? Olha, a situação que nós encontramos foi um pouco diferente da que hoje está acontecendo. Nós encontramos salários atrasados, não tinha merenda, transporte escolar, faltavam salas de aula, tanto é verdade que em 93 nós usamos salões paroquiais, centros comunitários, para poder colocar as crianças na escola. E hoje nós temos, com agora a conclusão do CAIC e a escola que o ministro Paulo Renato inaugurou na sexta-feira da Cidade Nova, nós temos sobra de vaga nas escolas. Nós começamos com vagas para 7 mil em 93, hoje temos vagas para 11 mil crianças. Além disso, nós temos a questão salarial. No ano passado, nós fizemos uma reciclagem do ponto de vista de treinamento e da recuperação da capacidade intelectual dos professores e também da questão salarial. E a média de aumento em real foi de 64%. Prefeito, qual é a avaliação que o senhor faz do programa do governo Fernando Henrique para a área de educação? Essa prioridade que se dá, por exemplo, agora ao ensino fundamental? O aumento do abastecimento foi normalizado. A prefeitura calcula um prejuízo com a chuva de R$180 mil só na zona rural e de Feijão. As estradas que cortam as montanhas ficaram muito danificadas. São 600 quilômetros no total. A queda de barreiras em pelo menos 80 pontos. Para recuperar as estradas, no mínimo 60 dias. E a cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, também foi castigada ontem pela chuva. Vários bairros ficaram alagados e muitos moradores perderam tudo o que tinham. Vários bairros da cidade foram alagados. Este morador ficou com água pela cintura. O muro do estacionamento veio abaixo. Por sorte, ninguém passava na calçada. Várias lojas também foram atingidas.
3 horas depois da chuva, comerciantes e moradores ainda lutavam para tirar com baldes a água dos pátios e de dentro das casas. A porta desta casa, que estava trancada, não resistiu à força da correnteza. A água invadiu a sala, virou os móveis, derrubou parte da parede e a porta. Naquele momento, o dono da casa tentava salvar a esposa e o filho de apenas 5 anos. A hora que derrubou a parede, eu esqueci tudo, esqueci bens materiais, esqueci tudo. A única coisa que eu queria é salvar meu filho, a minha esposa e sumir daqui. Não liguei para mais nada. Na casa desta família, uma das primeiras a chegar no bairro, o estrago foi grande. A enxurrada destruiu móveis, eletrodomésticos, colchões e encheu tudo de barro. Agora fiquei sem dinheiro, fiquei sem compra. Fiquei sem nada, sem cama para dormir, sem nada. O marido tem mais motivos para ficar triste. Vários animais da criação dele, nos fundos da casa, morreram. Como os outros moradores, ele acha que as obras de canalização de um córrego feitas pela prefeitura provocaram a enchente. Quando o rio já era aberto, a água corria, esvaziava na hora. Agora eles começam a asfalta daqui, asfalta dali, e asfalta 200 ruas, põe um canozinho de 4 polegadas para pegar água. Como é que vai dar? Tem de vir enchente mesmo. Não precisa ser especialista para saber o porquê das enchentes, né? Ninguém da Prefeitura de Taubaté foi encontrado para falar sobre o assunto. O temporal que caiu ontem no Vale do Paraíba foi provocado pelo aquecimento. Hoje o dia também será quente, com previsão de mais chuva em todo o estado. Uma área de nuvens que cobre o sul do país deixa o tempo nublado em algumas regiões de São Paulo. A terça-feira amanheceu com tempo feio na faixa escura. O céu está encoberto e chove na região oeste. Durante o dia o tempo não muda. Nas demais áreas o sol aparece ainda cedo. À tarde devem cair pancadas de chuva em todo o estado. A máxima chega a 32 graus no norte, 30 no centro, oeste e litoral e 28 graus na faixa que inclui a Grande São Paulo. Estamos vendo aí imagens gravadas agora há pouco em São José do Rio Preto. No momento a temperatura é de 23 graus. A terça-feira amanheceu com muitas nuvens, mas o sol aparece ainda pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e deve chover. A máxima em Rio Preto pode chegar aos 32 graus. 200 expositores participam a partir de hoje da Feira da Pichincha da Gestante do Bebê.